Bom, como eu gravei na parte B, né, eu propositalmente, né, eu fiz um desenvolvimento, né, para altos valores complexos, né, evidentemente autovetores, né, são complexos conjugados. Né. O que eu fiz? Né? Eu fiz um programa só, né, que facilita, né, a implementação. Né. Aqui eu não falo se o alfa é positivo e negativo, não falo nada. Eu só sei que o beta, né, é a raiz quadrada, né, do módulo, né, do valor absoluto do discriminante. Tá? Aí eu coloquei o izinho, né, do desenvolvimento, né, das variáveis complexas ao lado. Tá? Mas isso é importante saber. Né? O beta ele é sempre positivo, mas o alfa não. Né? O alfa que é o responsável, né, para a evolução ser estável, instável, né, ou central, né, vai ficar girando. Né. Os resultados realmente foram fantásticos. Né, então, por isso que eu coloquei exatamente a palavra fantástico, né, porque é muito interessante, tá, vocês vão ver. Né. Só que eu fiz o seguinte, para convergir, né, eu saí de um ponto bem distante, né, do ponto crítico, né, que é o ponto 00, que é o modelo de Van der Pol. Tá? Olha lá, gente, tá? Isso aqui é um modelo particular. Tá? E o valor inicial, né, quando diverge, né, eu coloquei bem próximo, né, ao ponto crítico, para mostrar a divergência. Né? E o valor, né, do ponto inicial, né, no caso, as coordenadas, né, x0, y0, do central, né, parece que eu coloquei 2 e 2, né? Aí eu tenho uma parte oval, né? Vocês vão ver, muito, muito interessante, né? Então, só para relembrar, né, vocês, né, eu não apaguei, tá? Aqui está o final, né, da parte A, né? Aqui, ó, né? Que é exatamente o que eu implementei, né? Aqui tem o x de t, lembrando sempre, no caso de altos valores complexos, né, no caso 2 por 2, né, eu tenho o complexo conjugado, né, basta eu usar, né, uma parte só, né, por isso que eu usei o V1 aqui, porque o V2 é conhecido, né, dado alfa e beta, né, ele é válido para o V1 e para o V2. Né, e aqui eu criei minhas autofunções, né, que é a parte real, né, porque o V1 é complexo, né, tá? E esse E elevado a alfa mais beta i t também é um valor complexo, certo? Então aqui é importante vocês saberem, né? Tá? E aqui eu deixei meu E elevado a alfa t, né? Que vai ser o responsável, né? Ele, que aqui fica girando, né? Aqui o x de t e o yt, né? No caso, né? Devido a esse fator aqui, né? Certo? Ele fica girando, certo? O que é responsável pela estabilidade ou instabilidade é o meu alfa. Tá? Então eu já falei, né? A expressão já que eu desenvolvi, né? Certo? Aqui eu achei minhas condições iniciais, né? A expressão, né, das condições iniciais, que é a função dos dados de entrada. Né? Certo? Evidentemente, como eu sei, né, que vai haver uma evolução estável, né, eu pego um x0, né, entro com x0 e y0, né, um pouco afastado do ponto de equilíbrio, estou repetindo. Né. No caso do instável, né, eu trabalho com x0 e y0 próximo, né, ao ponto crítico, ou ponto fixo, ou ponto de equilíbrio. Tá? Que no caso do Van der Pol é só um, somente um. Tá? Em outros modelos eu posso ter, por exemplo, a função seno de kx, né? Eu tenho uma infinidade, né, de pontos, né? Porque o seno de kx, né, tá? Basta eu ter um múltiplo, né, de π, né, que eu vou ter sempre zero. Né? Então, só para alertar, né, que no caso do pêndulo, por exemplo, vai ser função do seno. Né? Então eu tenho vários pontos críticos. Eu só estou alertando isso aí. Bom, então, já está minimizada, né, a minha imagem aqui. Agora eu vou trazer aqui o Octave. Tá? E aqui eu coloquei, né, no caso, só para vocês saberem, né, que é importante, né, vocês terem essa ideia. Né? Aqui, ó,
exatamente, tá? Ó, no caso, né, eu tenho aqui o complexo, né, tá? Aqui é meu arquivo, tá? Então eu tenho que editar esse arquivo aqui, tá? E não o complexo aqui. O complexo, né, é o diretório que contém esse arquivo aqui, né? Então aqui eu vou colocar aqui, né, meu edit. Tem que colocar complexo. Ok, né? Complexo, ok, tá? Complexo, ok. Então aqui, genial, aqui está o programa, certo? Então tudo que eu falei, né, certo? Lá na teoria, está tudo implementado aqui, só para vocês verem, né? Aqui é meu alfa, tá vendo? O if alfa menor que zero. Quando o alfa menor que zero, eu vou exatamente entrar nesse programa aqui, tá? E aqui é o else if, né, no caso. Aqui é alfa maior que zero, né? E o último aqui, né? Aqui, ó, é o alfa igual a zero. Está um pouco apagado, mas é isso. Isso aqui são os dados de entrada, tá? Eu fiz o seguinte, em vez de eu ler na tela o x0 e y0, eu já coloquei os valores aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então aqui, ó, aqui minhas constantes C1 e C2, tá? No caso, tá? Que eu vou calcular para cada caso, né? Maior que zero, menor que zero e zero, né? Aqui são os dados de entrada, né? Que são comuns, né? Tanto faz, né? Aqui eu tenho meu loop, tá? Repara só. Aqui eu vou entrar aqui, né? Quando o meu alfa for menor que zero, certo? Aqui, ó, quer ver? Olha só. Não esquecendo disso aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é alfa igual a zero, certo? Então eu vou entrar. Vou rodar agora para vocês, né? Aqui, ó. Bom, então vamos ver aqui. Alfa maior que zero, certo? Ó. Aqui aqui, ó. Olha só, isso tudo aqui é para plotar, tá vendo aqui, ó? Alfa maior que zero, né? Else, alfa menor. Aqui eu começo primeiro, não tem problema. Com alfa menor que zero aqui. Aí eu vou entrar aqui, né? Olha só, são os três casos, né? O else if, tá? Aqui, ó. Né? Quando eu acabar, vou ter o terceiro, né? Aqui, ó. Quando eu acabar aqui, ó, vou ter o terceiro, que é o alfa igual a zero, né? Certo? Que é exatamente a parte que não é nem estável nem estável, certo? Tá aqui, né? Então, só para vocês se situarem direitinho aqui. Vamos rodar? Então vamos lá. Vamos lá. Ó. Aqui já rodou. Tá? Eu venho aqui em janela de comandos. Tá? Ó. Agora eu vou entrar, né? Certo? Aqui, ó, que eu boto. Entre com o valor de mi menor que 2, o módulo dele. Certo? Ou o mi igual a zero, né? Certo? Então tem que fazer isso aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar primeiro com o mi, né, negativo, tá? Para ser estável. Então, ó, menos, por exemplo, 1.8, por exemplo. Opa, deixa eu apagar aqui, menos 1.8, né? Que é menor, né? O módulo é menor que 2. E aqui eu já tenho meu x0 e y0 que eu coloquei, no caso aqui, salvo engano, eu coloquei 30, tá? Olha que evolução genial, tá vendo aqui, ó? Ele vem aqui, ó, passa do 30, tá vendo o 30 aqui, ó? 30, 30, né? Ele começa aqui, tá? Aí ele começa o meu x crescer e meu y cair, ó. Olha meu cursor aqui, ó. Olha para onde ele está caminhando, ó. Olha para onde ele está caminhando aqui, ó. Aqui ele dá uma voltinha aqui, ó. Uma voltinha aqui, ó. Está caminhando pro zero, tá vendo aqui, ó? 0, 0. Espetacular, tá vendo aqui? Tá? Bom, então esse aqui é para o alfa menor que zero. Vamos pegar um alfa maior que zero. Né? Aí eu parto, né, lá perto do ponto de equilíbrio. Tá? Aqui, só vou repetir aqui, ó. Tudo implementado direitinho. Essa vantagem, né, que eu achei de fazer o programa um só, né? Que agora eu entro aqui, ó. Por isso que foi importante eu trabalhar, né, com os parâmetros, lambda, tá? Sem entrar em detalhes se é positivo ou negativo, né? Aqui, ó, vou rodar, né? Aqui nós vamos
ver aqui a nossa janela de comando. Agora eu vou colocar mais 1.8, né? Vou colocar 1.8, tem que ser menor que 2, tá? Coloquei aqui, certo? Olha que espetáculo, ó. Olha só. Aqui, né, eu saio daquele pertinho, tá vendo aqui, ó? É meu ponto de origem, né? Que eu botei lá, né? Aí eu vou caminhando, ó, olha a divergência, ó, vai divergindo, gente. Aqui, ó, os valores imensos aqui, ó, tá? Eu coloquei, eu acho, 10 mil pontos, tá? Então vai divergindo, tá? E essa curva aqui, ó, exatamente, né, por ser complexo, tá? No caso, né? Ele gira, tá? Então é isso aí, ele sai, né? Porque é importante saber, né? Só para vocês saberem, né? Para ter bem claro, né? Que é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Vou pegar meu alfa maior que zero, só para vocês verem aqui. Que é alfa menor que zero, tá vendo? Aqui, o meu x0, y0, quer ver? Ó, só, esse aqui é alfa menor que zero, tá? Eu comecei com 30 e 30. Tá? Vocês viram isso lá, né? Certo? Bom, eu botei aqui em cima, porque eu botei 2 alfa aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é para alfa menor que zero, né? Eu comecei bem próximo ao ponto 00, tá vendo? Ó? Ponto 01 e ponto 01, certo? Aqui é para alfa maior que zero. Aqui é alfa menor que zero, aqui ó, alfa menor que zero, eu comecei aqui é 30, 30, um pouco apagado, mas só para vocês verem aqui, né? Alfa, por isso que ele convergiu, né? Eu sabia que ia convergir, por isso eu coloquei um valor, né? E aqui, né? Quando o alfa for maior que zero, eu sei que vai divergir, então eu peguei um ponto, né? Bem próximo ao ponto crítico, que é o ponto 00, né? Vocês viram isso aí. E para o alfa igual a zero, né? O ponto foi 2, 2. Aqui, ó. 2, 2, tá? Vocês vão ver a parte oval aqui, que olha que interessante, ó. Aqui, só falta essa. Ó. Janela de comandos, né? Vou pegar alfa igual a zero. É o zero lá, né? Olha que interessante, ó. Olha só, ó. É a parte oval aqui, tá? Porque o alfa é zero, né? Você não tem nem estabilidade, nem instabilidade. Essa parte central aqui. Evolução oval, tá vendo aqui, ó? Tá bem claro, então? Então é isso, gente. Então, eu terminei a parte do Van der Pol. Ponto importante, né? Não existe saddle point. Saddle é ponto de sela, tá? Não existe. O ponto de sela, para quem faz cálculo 2, né? Exatamente, né? É o ponto, né? Onde se você... É uma cela mesmo, né? Cela de cavalo aí, de boi, né? Que você, se você fizer um corte, né, transversal, né, você tem uma parábola, né? Aqui, até interessante, né? Eu vou fazer até aqui embaixo para vocês verem, né? Não custa nada, né? Embora não seja, né? Quando você tem uma cela, né, realmente, aqui, ó, até interessante aqui, né? Se você fizer um corte, né, você vê a função assim, né? Certo? Aqui é o ponto de célula, né? E se você, aqui, ó, isso aqui é espaço tridimensional, né? Aqui, ó. Se você tiver esse ponto aqui, ele é o de célula. Por quê? Se você olhar para cá, né, tá? Ele passa por um mínimo, né? Se você ver aqui, você passa por um máximo. Que é exatamente o que acontece numa célula, né? Numa célula você acontece exatamente isso aqui, né? Opa! Só encostar ali, né? Só para chamar a atenção, o que é o saddle point, né? Isso é dado na parte de cálculo 2, né? Tem perspectiva, né? Aqui, assim, né? Que é exatamente uma célula, né? Ó, né? Se você olhar por aqui, ó, aqui é máximo. Se você olhar por aqui, ó, aqui é mínimo, tá? Por isso que é célula. No caso, né? Até adiantando, né? No caso dos autovetores, né? Se você tem, por exemplo, essa parte aqui, né? Ó, é instável, né? E essa parte aqui, ó, ela é estável, né? Por isso que é ponto de célula, né? Aqui, ó, o meu lambda 1, né, é maior que zero, né? E aqui, ó, o meu lambda, né? Eu vou colocar lambda 2, né? É menor que zero.
Então, esse ponto aqui, que é um ponto crítico, né, é um ponto de célula. Tá? Dependendo, né, quando você sai desse ponto, ele faz assim, ó, aqui, ó, vai embora. Tá? Que não é o caso aqui. Né? Aqui, ó, tá vendo a seta aqui? Ó, ele faz assim, ó. Vai ver aqui. Tá? Ele tende, né, pela estabilidade, né, aqui, né, e foge aqui. Né? Da mesma forma aqui, assim, né? Dependendo do ponto inicial. Tá? Interessante isso aqui. Tá? Você vê muito essa figura, né, na teoria lá, entendeu? Então, só para entender o que é ponto de célula. Tá? No caso, você não consegue. Tá? Quando você tem μ ao quadrado menos 4, né, você não consegue. Tá? Por quê? Tá? Porque o μ ao quadrado menos 4, né, é menor, né, no caso, né, que o μ ao quadrado. Né? Certo? Ou a raiz, né, é menor do que μ. Né? Certo? Por isso você tem sempre assim, ó, μ mais ou menos, né? Aqui, ó. Falando rapidamente, não tem problema. Você tem μ, né? μ mais ou menos, raiz de delta, né? Certo? Então esse μ aqui sempre é maior que isso aqui, ó. Então quem vai dizer o sinal, né, é o μ e não a raiz de delta. E isso no Van der Pol, certo? Atenção aqui. Tudo isso aqui foi o Van der Pol, né? Então vamos terminar aqui.